Bom dia, galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui nesse segundo episódio do Refletindo para contar para vocês a minha experiência de como foi que eu consegui a incrível façanha de ganhar quase 50 quilos em apenas 2 anos. É um conjunto de coisas, ok? Mas fique tranquilo, no decorrer dos próximos episódios eu vou contar para vocês como eu estou perdendo isso, e isso realmente é o mais importante. Mas eu não posso contar minha história só a parte bonitinha e cheia de flores, eu tenho que contar também a parte ruim. Bom, em 2015 eu participei de um processo seletivo dentro da empresa que eu trabalhava e me desloquei de Brasília para a cidade de Manaus, uma excelente cidade. Manaus, assim como Brasília, também é, com seus pontos fracos, mas também muitos pontos fortes, com pessoas extremamente calorosas que me recebeu muito bem. Então esse fator, pelo menos, não influenciou nisso que eu vou contar para vocês. Mas, enfim, até 2015, como vocês podem ver pela camisa, eu era jogador de futebol americano, praticava muito exercício, tinha uma queima calórica muito alta e comia muito para repor essa queima calórica. Então eu me mantinha ali na faixa de 103 quilos a 97 quilos, o que para mim, pela minha altura, eu tenho 1,91 m e tá fazendo exercício de grande carga, principalmente anaeróbica, eu tinha uma massa muscular grande. Então, além de queimar muita caloria, eu tinha um peso que era ideal para minha formação corpórea. Vindo para Manaus, eu parei de jogar futebol americano. Aqui, dentro da instituição que eu trabalhava, eu enfrentei muita dificuldade, muita coisa que me foi dita antes de vir não se concretizou. Aliado a isso, o clima muito diferente, eu não consegui me adaptar no começo, esse clima que é aqui de Manaus que é muito quente, então eu tinha dificuldade de fazer exercício, né? Eu passava realmente mal com isso, mas existem N fatores que fazem você parar de fazer exercício. Quando eu vim para cá, eu tava com... Desculpa. Quando eu vim para cá, eu estava com 45 anos, e eu fiz a besteira de achar que na minha cabeça que eu poderia, digamos, aposentar do esporte. Tem equipes de futebol americano aqui, eu poderia ter procurado elas, eu até procurei, mas eu não efetivei isso, né? Então eu simplesmente parei de fazer exercício, eu tirei isso da minha rotina. Mas continuei a comer como se eu fosse um esportista, né? E eu acho que isso é o que acontece com muito das pessoas, principalmente nós homens, que fazemos esporte, comemos para repor isso, nos mantemos numa faixa de peso ideal, mas quando paramos de fazer esporte, a alimentação continua do mesmo jeito, comendo muito carboidrato, muito açúcar para repor, de uma época que você gastava isso, mas de repente você para de gastar. Aliado a isso, eu tive em 2017 um quadro de depressão muito aguda e eu, por óbvio, né, pela rotina, pelos costumes que eu tinha, eu descontava isso na comida. Tá? Era como se... é aquela máxima, né? Você tá triste, vai lá e toma um pote de sorvete. Eu literalmente fazia isso. Então eu saí daqueles 97, 103 quilos e bati na casa dos 149 quilos, né? Isso me assustou muito, porque esse processo se deu em apenas 2 anos, né? Então, quando eu cheguei ali perto do 150, eu falei, nossa, agora tá tudo errado. E com esse processo de ganho de peso, tudo piorou, né? Apesar de ser jogador de futebol americano, eu nunca tinha tido uma fratura. As pessoas que me treinaram muito bem para me proteger, eu não me machucava, os equipamentos de futebol americano te protegem bastante, então eu nunca tive uma lesão séria. Depois que eu engordei, dores nas articulações, dor nas costas, dormir mal, insônia, uma série de problemas, minha pressão que era reguladinha, bonitinha, cheirosinha, eu passei a ser hipertenso,
né? Eu não conseguia baixar minha diástole para menos de 10, o que é muito alta, então eu ficava ali no 14/10, 15/11, isso constantemente, ou seja, virei um hipertenso, passei a ter que tomar remédios, como a losartana, por exemplo, né? Ou seja, minha vida fisicamente, né, virou do avesso, ficou muito ruim, mas quando eu atingi esse patamar de 149 quilos, o que foi há alguns meses atrás, eu falei, chega. Falei para minha esposa, Rosinha, falei, ó, deu. E nesse processo ela também foi engordando junto comigo, né? Isso afeta tudo, a família inteira, né? Você se alimenta muito mal, que você coloca dentro da sua casa não é saudável, muito delivery, você tem preguiça de cozinhar até, porque até o seu ânimo baixa, como eu disse, eu tive um processo de depressão muito profunda por conta de tudo isso que aconteceu na minha vida, né? Então você degringola a sua vida, né? Aí batendo no 149, falei para minha esposa, Rosinha, falei, chega, vamos emagrecer. Isso foi final do ano passado, né? E isso tem sido um processo. Então eu ganhei quase 50 quilos, mas hoje, depois que eu falei chega, tá? Eu já perdi 22 quilos, né? E é essa história que eu vou te contar, a minha experiência. Se você se identificou com tudo isso que aconteceu comigo, você era esportista, de repente você para de fazer esporte, começa a engordar, porque você continua comendo do mesmo jeito, como se você fosse um esportista de ponta ainda, ou mesmo um esportista de final de semana, que dá aquela caminhadinha, aquela corridinha, joga a bola com o pessoal e se mantém no peso, de repente você parou com isso por algum motivo e começou a engordar, parou até por conta da pandemia, né? Ficar mais em casa, e ainda a pandemia te ajudou a engordar bastante, né? Por conta de ter mudado suas atividades, o que é compreensível. Talvez seja a hora também de se dizer chega, tá? E aproveitar, como eu estou aproveitando, como minha esposa está aproveitando, da pandemia que está nos forçando quase a ter um novo estilo de vida, é fazer com que esse estilo de vida também inclua a sua alimentação, né? Para você ter uma vida saudável, né? Tá difícil hoje fazer exercício, para mesmo quem tem o hábito, academias fechadas, é difícil até de sair na rua, se sair tem que fazer isso com máscara. Para quem faz Cooper ou jogging, fazer isso com a máscara é muito difícil, porque dificulta a sua respiração. Antigamente, além de a gente não usar máscara, né, a gente ainda usava aqueles alargadores, né, na fossa nasal para poder respirar mais fácil. Imagina hoje você fazer isso, você sair na rua com uma pandemia dessa, com um alargador nasal, ou seja, a sua chance de contaminação deve aumentar bastante. Eu não sei a parte científica disso, mas sair sem a máscara já é preocupante, imagina sair sem a máscara, sem o alargador. Então, a partir dos próximos episódios, né, esse episódio foi um pouco mais pesado, contando que tem de ruim, mas importante talvez até que você tenha se identificado com algum desses fatores, né? Eu vou contar como a gente está revertendo isso e como esse processo está sendo importante para a gente. Eu vou contar como eu consegui controlar a minha pressão arterial, né? A ponto do meu médico, do meu cardiologista dizer, ó, suspende a losartana, né? Sua pressão arterial já está legal, né? Mas fique atento, meça, afinal de contas eu já fui hipertenso, meça de vez em quando, vê o que está acontecendo, deixa uma caixinha de losartana ali do lado. Mas enfim, depois que eu comecei, depois de 2, 3 semanas que eu mudei meu estilo de vida, desde lá minha pressão arterial se regulou. Não estou falando necessariamente que esse vai ser o seu caso, tá? A procura de um profissional sempre é importantíssimo, o acompanhamento de um profissional é importante. Eu não estou te aconselhando a só mudar o seu estilo de vida e que isso vai ser a solução de todos os seus problemas. Mas é um primeiro passo muito importante na sua vida. Tá? Dentro desse mundo conturbado, desse Brasil conturbado, dessa pandemia que está nos
complicando bastante em vários aspectos da vida. Nos próximos episódios eu vou contar para vocês como eu já eliminei, eu já joguei no lixo, já arranquei de dentro do meu corpo e o tanto que isso foi bom para a minha qualidade de sono, me ajudou inclusive na depressão que eu estava sentindo, melhorou bastante, né? Eu ainda tenho um pequeno quadro de depressão por conta de tudo isso, mas estou no processo de recuperação e isso é muito importante. Então eu vou contar nos próximos episódios para você tudo o que aconteceu comigo e que pode servir para você, ok? Por isso é hoje, esse é o recado que eu tinha para dar.